Esse conteúdo integra as ações de 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui no meio de muitos livros de literatura infanto-juvenil, porque esse era o assunto que eu queria conversar com vocês hoje. Na verdade, eu queria começar com as perguntas sobre esse tipo de literatura. Você costuma ler literatura infanto-juvenil? Você gosta de ler? Você já leu uma literatura infanto-juvenil para uma criança? Você já leu uma literatura infanto-juvenil para um adulto? Alguém já leu uma literatura infanto-juvenil para você? Na tua infância? Ou agora, adulto? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque quando a gente pensa em literatura infanto-juvenil, né, como a gente costuma denominar, isso de fato é só uma denominação. A Nelly Novaes, que eu vou deixar uma indicação de 2 livros dela bem bacanas sobre literatura infantil e infanto-juvenil, né? Ela diz que a gente diz a respeito do que é aquilo que é literatura infantil só por uma questão de faixa etária, que aí seria a criança até os 7 anos de idade, seria uma literatura infantil. Literatura infanto-juvenil, dos 8 até os 13 anos de idade se encaixaria a literatura infanto-juvenil. E aí depois literatura juvenil, que já é para uma adolescente. Então a partir dos 14 anos, né, até ele chegar à idade adulta, é uma literatura juvenil. Mas essa determinação é só por uma questão de teores de entendimento, segundo ela. Mas aí eu vou para outra questão, né, para outra provocação. Será que se você ler uma literatura de adulto para criança, ela vai entender? O que ela vai entender? Aliás, nós como adultos, o que nós entendemos quando a gente lê uma literatura? A gente entende só a história, além da história, porque esse é o lugar da criança. É um lugar além da história. A criança, ela é povoada de curiosidade, de percepções, de imagens, que muitas vezes a gente vai se perdendo. Então a gente, às vezes, lê uma literatura preocupado só com a história. Enquanto que a criança, cada coisa para ela é um signo, é um estímulo. Então, talvez ela possa entender ali muitas outras coisas. Se a gente for pensar que Alice no País das Maravilhas foi escrito para criança, é claro que hoje as adaptações que a gente tem desse livro, cadê ele? Desse livro aqui, como essa própria, ela já vai resvalando em uma linguagem mais fácil, mais acessível, né, para poder, de bate-pronto, já rebatar o seu leitor. Mas quando essa literatura foi escrita, ela foi escrita de uma maneira muito mais elaborada, né? E o Lewis Carroll, ele fez isso, né, para a filha dele. Mas por quê? A filha dele era muito inteligente? Não, porque aquilo que a criança não entende, ela vai querer saber. Então a literatura é uma forma também de aprender o mundo, a gente sabe disso. E não só para nós adultos que entendemos, mas também para a criança, né? No livro Exercícios para Ser Criança, do Manuel de Barros, ele fala de um menino que tinha o costume de carregar água na peneira. Uma vez ele descobre que
ele queria escrever, queria ser poeta. A mãe dele fica enternecida, né, com o que o filho diz, e ela fala o seguinte para ele: ser poeta é como carregar água na peneira. Mas aí ele percebe que escrever é reinventar as palavras, criar novos sentidos para elas, ou aprender o sentido do mundo através das palavras. Se a gente for pensar isso, é por isso que os poemas, os contos do Manuel de Barros têm aquele teor de infância, que qualquer criança se sente instigada por aquilo, mas aquilo diz muito ao nosso lugar de adulto, né? Eu estou falando isso porque nas minhas últimas orientações eu recebi alguns textos que eu perguntei, fiz uma pergunta tola, mas de propósito, como uma provocação para as pessoas que me mandaram isso, se ele considerava aquela literatura infanto-juvenil ou infantil. Mas não no sentido que a literatura era fraca, mas era uma literatura abrangente, imaginativa, e aonde existia um colorido, uma poesia das palavras para qualquer idade. Isso é muito bacana a gente pensar. E aí a gente pensa nisso enquanto exercício. Como que a gente pode fazer isso enquanto exercício, Tom? Né? É claro, se a gente tiver a oportunidade, ou teve a sorte, né? Acho que melhor é isso, teve a sorte de desde criança alguém ler para a gente, ou a gente ter hábito da literatura infanto-juvenil, sempre entre aspas, vai ser mais fácil a gente elaborar isso, né? E aí, por isso que vem a pergunta lá no começo. Se a gente quer esses leitores, ou esses escritores, ou esses contadores de causos mais criativos, é preciso, como uma sementinha, regar elas com literatura da boa. Não importa se é para adulto ou para criança, mas literatura que tenha imaginação, literatura que tenha complexidade e ao mesmo tempo entendimento, que a pessoa possa se reinventar, assim como Manuel de Barros, a cada escrita, a cada leitura. E essa provocação, se a gente for pensar desde a primeira infância, né, ela não precisa exatamente estar nas palavras elaboradas, às vezes ela está nas imagens. A gente tem aqui, ó, por exemplo, muitas histórias, livros de histórias, que eles são, na verdade, só imagens. Porque a imagem também é escrita. A imagem também nos ajuda a elaborar a linguagem. Aliás, primeiro vem a imagem e a gente começa a elaborar a linguagem, aí depois a gente coloca ela em um vocábulo, em um significado, a gente enuncia ela. E se você tentar fazer isso com a sua criança interna e a criança que está ao seu redor, você vai ter uma criança muito mais criativa e muito mais elaborativa. E aí, voltando a esse pensamento sobre a provocação da literatura infantil, você já percebeu quando você vê uma criança, né? Assim, geralmente as pessoas, que tetinho, que bonitinho, au, 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 né? Usando onomatopeia para falar do cachorro. Fala cão, fala cachorro. Para a criança que está aprendendo o mundo. Talvez ela vai ter dificuldade, mas ela vai... Quando ela aprender, ela vai aprender corretamente. Não ficar aí, né, balbuciando as coisas ou pegando o significado simples das coisas. Assim é com a linguagem, assim é com a literatura. Uma mãe que lê para o seu filho desde criança uma literatura criativa, né, investigativa, que incita ela a pensar, mesmo que pareça que a criança não está entendendo, ela vai aprendendo aquela linguagem. Ela vai aprendendo aqueles sentidos e elaborar as palavras
ser mais criativa, ser mais poética, assim como Manuel de Barros. Entender? Eu queria até ler um pequeno conto de uma vocacionada que ela fez no ano passado. Aqui, peguei. Que a gente escreveu um livro, né? Crônicas e Poemas. Histórias para os que sonham. Esse livrinho aqui que a gente escreveu. E aí, quando ela escreveu isso, né? Ela escreveu para adultos, mas eu acho que isso aqui atinge qualquer um. Inclusive eu li para minha sobrinha. Viu, Márcia? Vou ler teu continho aqui para a galera. A mulher que roubava sabores. Josefina era uma mulher bem antiga. Não era velha, mas já tinha passado por muitas coisas na sua vida. Frio, fome, dor, angústia, amou, desamou, sofreu, sorriu. Trazia em seu rosto todos os dissabores que havia vivido. E em cada sulco de suas expressões guardava um sabor único. Ela tinha o dom de perceber os sabores à distância. E quando estava próximo, era como se fosse uma topada em um poste. Foi assim que ela viu pela vitrine da loja uma menina se deliciar com um saboroso sorvete de baunilha e creme de caramelo. Entrou na loja e todos olhavam de esguelha. Temiam que ela fosse pedir alguma esmola. Mas ela delicadamente foi até o balcão e pediu uma colher. Dessas colherzinhas de plástico que nos dão quando compramos sorvete. A balconista, que a olhava de forma carrancuda, sorriu e disse: "Ah, sim, isso é de graça." Josefina agradeceu e, já fora da loja, olhava fixamente o sorvete da menina. Com sua colherzinha enchia sua boca de sabores. A menina, num primeiro instante, riu. Achou que era uma mímica. No entanto, percebeu o quão saboroso era aquele sorvete de nada que Josefina se banqueteava. Sentiu inveja e desejo, pois ela nunca havia sentido aquele sabor. Josefina seguiu adiante, maravilhada e satisfeita, ainda lambendo a colher com vestígios de baunilha. Já no parque, muitas pessoas caminhavam. Namorados trocavam juras de amor. Casais brigavam. Pais sentados com seus filhos, todos acompanhados de algum alimento saboroso que deixava Josefina extasiada. Enquanto que as pessoas, calcificadas pela rotina de comer aquilo sempre, não conseguiam aproveitar o sabor do momento. Josefina resolveu dar uma volta com sua colher e foi apontando para todas as direções onde havia alguém comendo algo gostoso e foi sorvendo todos os sabores contidos naquelas diferentes comidas. De repente, aquela mulher que ninguém havia notado era o centro das atenções. Todos olhavam para ela, desejavam aquele deleite da vida e lamentavam tristes as suas vidas insípidas e inodoras. Lindo, né? Eu gosto muito desse conto e eu li ele para minha sobrinha e ela ficou encantada. E ela entendeu, talvez entendeu coisas que eu, adulto, não tivesse dado conta ainda. Pensando nessas provocações todas sobre a literatura infantil, eu gostaria de propor uma tarefa, um exercício.
Se você ainda não tem o hábito de ler, procure alguma literatura infanto-juvenil, infantil, que você queira, e leia. Ou melhor, leia para alguém, para duas pessoas, um adulto e uma criança. E vê se você nota a diferença. Converse com eles sobre o que você leu. Não para entender a explicação deles, mas para dilatar a sua percepção de que possa ser a literatura. Eu vou deixar algumas indicações de livro de literatura infantil aqui na descrição, se você quiser, ou se você tiver alguma coisa aí, né? E o nosso próximo encontro, eu quero falar sobre literatura infantil e representatividade. Ok? Obrigado. Antes, eu vou deixar alguns trechinhos desse livro aqui, que eu não posso deixar o livro inteiro, porque senão eu vou ter que pagar direitos autorais, mas ele é maravilhoso. Eu vou deixar ele na descrição também, para a gente pensar também quando a palavra e a imagem completam essa literatura. Tá bom? Namastê! Faltava-lhe uma parte. Ele não era feliz. Então partiu em busca de encontrar a outra parte. Enquanto ele rolava, cantava essa canção. Oh, eu busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, 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 oh, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Às vezes ele torrava o sol, mas logo caía a chuva refrescante. E às vezes era congelado pela neve, mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente. E como lhe faltava uma parte, não conseguia rolar muito rápido. Assim, podia parar para conversar com uma minhoca. Ou sentir o aroma de uma flor. E às vezes ultrapassava um besouro. E às vezes era o besouro que ultrapassava. E este era o melhor momento de todos.